Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje vamos explorar um conteúdo simples, porém muito utilizado em interfaces. E esse conteúdo são as caixas de mensagem. Quando estamos trabalhando com qualquer tipo de interface, sempre nos deparamos com as caixas que aparecem na tela após alguma interação. E essas caixas elas podem conter algum tipo de informação, aviso ou, no pior dos casos, um erro. Com o Tkinter, nós podemos criar essas caixas de mensagem. Esse conteúdo faz parte de um módulo separado, que deve ser importado no nosso código. Então, vamos dizer que da biblioteca Tkinter nós vamos importar o módulo MessageBox. Agora, no código, eu vou criar um botão. Então, self.btn será a nossa instância de tk.button. Esse botão vai estar na janela top level. Terá um texto escrito clique aqui e também terá a opção command ligando a um método que eu ainda não criei. Além disso, eu vou utilizar o método pack para empacotar esse botão na nossa interface e vou adicionar uma margem externa em X de 30 pixels e uma margem externa em Y de 30 pixels também. E agora eu vou criar o método caixas, que será ativado pelo nosso botão. E dentro desse método, nós vamos criar essas caixas de mensagem. O primeiro tipo de caixa de mensagem que eu vou mostrar será a showInfo. Essa caixa é útil quando você deseja apresentar uma informação para o usuário, como por exemplo o sucesso em algum processo do código. Isso porque esse tipo de caixa mostra para o usuário somente um diálogo com informação e um botão de OK. Para a criação, nós vamos definir uma instância que eu vou chamar de self.caixa e essa instância será da classe MessageBox.showInfo. Entre os parênteses, como primeiro valor, nós definimos um título para essa caixa de mensagem. Em seguida, como segundo valor, nós vamos inserir a mensagem de informação que será mostrada nessa caixa. E com essa sintaxe, a gente já vai ter a nossa caixa de mensagem. Vou executar o código e na nossa interface nós vamos ter o botão que, se eu clicar, vai aparecer a nossa caixa de informação com o título que eu defini no primeiro parâmetro e o texto que eu defini no segundo, com o botão de OK. Para a criação de caixas de mensagem, nós temos várias possibilidades e elas eu vou deixar comentado aqui no código. Dessas todas, nós acabamos de utilizar o showInfo. Os nomes das classes são bem autoexplicativos, como vocês podem ver. As classes que contam com a palavra-chave show são as caixas de mensagem que servem para mostrar informação, seja ela neutra, como o showInfo, de aviso ou de erro. Já as classes que contam com a palavra-chave ask retornam a resposta do usuário, como veremos adiante. No momento, vamos trabalhar com a classe showWarning. Essa classe, como o nome diz, mostra um aviso, aquela caixa de mensagem que não é neutra, mas também não é um erro. E para criar essa caixa, a sintaxe é a mesma do showInfo, e o que a gente pode fazer é copiar o nome dessa classe, e no lugar de showInfo nós inserimos o showWarning. Além disso, nós podemos mudar o título e também a mensagem dessa caixa, para fazer mais sentido. E eu vou executar esse código. Vocês verão que a interface é a mesma, porém quando eu clicar no botão, será aberto a caixa de mensagem, agora com o símbolo de aviso, e vocês percebem também que o som de aviso será copiado de acordo com o sistema operacional que você está utilizando, mantendo assim um padrão para todas as caixas de mensagem que criarmos. O último tipo de interface que podemos usar para mostrar informação é a showError. Como o nome diz, nós vamos mostrar um erro. Seguindo a ideia da mensagem anterior, eu posso simplesmente copiar o nome da classe e trocar de showWarning para a nova classe. Eu também posso mudar o título e a mensagem para ficar com mais sentido. Executando esse código, vocês verão que a caixa de erro dará um outro som de sistema e também o símbolo será diferente. Agora nós vamos entrar na parte na qual as caixas de mensagem darão ao usuário o poder de escolha.
e também retornarão elas para o código. O primeiro tipo é o Ask Question. O que essa caixa faz é mostrar o título e o texto da caixa, assim como todas as outras. Porém, existirão, nesse tipo de caixa, dois botões, o sim e o não. Vocês podem ver agora que o usuário possui uma escolha, e essa escolha poderá ser tratada, pois se eu printar logo abaixo o nosso self.caixa, vocês verão que, ao executar o código, os botões retornarão um valor. Então, se eu clicar em sim, o valor retornado será yes. E se eu clicar em não, o valor retornado será no. Então, a partir desse tipo de message box, nós podemos tratar a escolha do usuário com um simples if. Então, nós podemos, por exemplo, dizer se o self.caixa retornar a string yes, eu vou printar escolha certa. E alguns tipos de message boxes terão retornos do tipo int ou boolean, como veremos a seguir. A próxima caixa segue a ideia de escolha por parte do usuário, e elas se baseiam agora nos botões de OK e cancelar. Executando esse código, vocês verão que o tipo de retorno será do tipo boolean e não mais do tipo string, como era a caixa anterior. Logo, o nosso if não terá o mesmo tratamento. Nós vamos ter que mudar de yes para true. Porém, no fundo, a estrutura de tratamento é a mesma. A partir daqui, vocês verão que as caixas mantêm o mesmo estilo, mudando algumas coisas de acordo com a necessidade de comunicação com o usuário e também o tipo de retorno. Com a Ask, Retry, Cancel, nós vamos ter uma message box desse tipo, no qual nós vamos ter o botão de repetir e cancelar e o ícone de alerta. E esse tipo de message box retorna também os valores em boolean para o possível tratamento. O próximo tipo de caixa, a Ask Yes No, é talvez a mais padrão, na qual o usuário terá dois botões, um dizendo que sim e outro dizendo que não. Os valores retornados por esse tipo de message box são também do tipo boolean. E esse último tipo de message box é o mais completo. Temos três valores possíveis: o sim, o não e o cancelar. O retorno desse tipo de message box é do tipo boolean para sim e para o não. Para o cancelar, o retorno é do tipo none, dizendo que não é nenhum dos dois anteriores. Essa foi a aula de hoje para mostrar esse recurso fácil e rápido, porém poderoso e útil que pode ser inserido nas interfaces para gerar comunicação com o usuário, além de prevenir erros e poupar-nos tempo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.